Bom dia, bom dia. Estamos ao vivo. E aí? Bom dia. Tudo bem com vocês? Oiê! Madruguei aqui, hein? Simbora. Simbora fazer nossa oração da manhã. Simbora a gente poder estar junto, compartilhando, crescendo. A partir de segunda-feira, de amanhã, as lives não vão ficar salvas. Então, se tiver alguém para assistir esse conteúdo, convida para estar junto com a gente aqui, tá bom? E aí, como que você tá? Tá melhor? A gente vai fazer a nossa oração, entregar o nosso dia, mentalizar aquilo que a gente gostaria para hoje. Você pode estar colocando todas as considerações que você achar necessário para o seu dia, pontual aí na sua mente, ok? Então, simbora. A te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Obrigada porque sempre nos ouve. Obrigada por ser amoroso. Obrigada por ser cuidadoso, protetor. E obrigada porque sempre querer o melhor para nós. Obrigada por mais uma manhã que a gente pode decidir colocar diante do Senhor e fazer o nosso melhor. Obrigada, Deus. Eu visualizo agora um dia gostoso em família, um dia onde as minhas reais necessidades e prioridades estarão sendo realizadas. Eu visualizo generosidade nas minhas ações, paciência no meu falar. Eu visualizo eu fazendo perguntas para todas as coisas, para eu poder aprender. Obrigada porque a gente tem aprendido sobre mentiras que me afastam da verdadeira identidade. A identidade que o Senhor colocou para mim, a identidade que o Senhor declarou sobre as nossas vidas. Obrigada porque a nossa identidade é forte. Obrigada, Deus. Obrigada por tudo que temos. Obrigada por estarmos buscando ser pessoas melhores, pessoas que olham e moldem o caráter de Cristo. Obrigada porque nós estamos aprendendo a cada dia como é bom aprender com tudo, independente das circunstâncias. Louvado seja o teu nome, para todo sempre. Amém. Bora lá. Sabe que ontem a gente estava falando sobre a mentira do serviço. Lembra? Do servir o marido? Então, nós vamos continuar, porque ontem deu um bug na live. Na live não, né? No Instagram. O Instagram deu um bug. Gente, eles não aguentam a pressão, né? Da gente falar do Senhor, de resgatar a mulher. Então a gente tem que converter essa energia. Vamos lá. A gente estava falando como é bom
quando a Nancy traz para nós a verdade sobre nós estarmos servindo os nossos maridos, né? E como é bom a gente olhar para essa mulher de Provérbios 31 e ver tanta coisa a aprender. E ela traz para nós que nós devemos olhar com novos olhos para essa nova mulher que a gente quer se tornar. Porque em Provérbios 22 diz, ela é bem vestida. No 15 e no 20, ela e sua família têm comida suficiente para comer e compartilhar com os outros. Ela vive com vida bem organizada, emocionalmente estável e livre de medo sobre o futuro. Ó, a faxina aí. Seu marido é louco por ela, ele é fiel e ela sente que ela é uma em 1 milhão e diz isso a ela. E se gaba dela para os seus amigos. Seus filhos a honram e a elogiam. E aí ela traz para nós, né, que essa mulher, ela não parece ser oprimida. De fato, que mulher não ficaria muito feliz em ter as mesmas recompensas. Mas como ela conseguiu todos esses benefícios? Não foi insistindo em que seu marido arregaçasse as mangas e a ajudasse com as tarefas domésticas. Embora certamente não haja nada de errado no fato de os homens fazerem isso, claro. Mas escolhendo o caminho do serviço, tornando sua prioridade número 1, depois do relacionamento com Deus. Atender às necessidades de sua família é um ponto fundamental na sua vida. Então, assim, a gente já falou sobre isso e eu acho que esse é um ponto onde muitas mulheres acabam tendo que resgatar de verdade a sua feminilidade e a sua identidade. Oi, meninas! Beijos para vocês que estão entrando. Então, a gente precisa olhar para isso, porque a casa, ela é um território muito feminino. O território do homem é desbravar. O da mulher é a casa. Então, assim, olhar para essas prioridades da família, principalmente necessidades relacionais, é o papel da mulher. E aí a gente já vai para a próxima mentira. A mentira 24 diz assim: se me submeter ao meu marido, serei infeliz. Nossa, aqui a gente entra num ponto, o ponto da submissão. Sabe que a submissão, muitas vezes, ela é passada para nós como algo muito distorcido. Às vezes não, na grande maioria. E a nossa cultura, ela trouxe o entendimento da submissão como sendo algo muito cruel, entendeu? Muito desvalorizado. E a Nancy traz essa reflexão para nós e fala assim, ó. Alguns anos atrás, uma grande denominação protestante iniciou uma tempestade no mundo evangélico quando adotou uma declaração de crenças bíblicas sobre o casamento e a família, que incluía a seguinte frase: a esposa deve submeter-se graciosamente à liderança serviçal de seu marido, assim como a igreja se submete voluntariamente à liderança de Cristo. A dificuldade com a submissão não é exclusiva das mulheres atuais. Na verdade, essa era a essência do problema que Eva enfrentou no jardim do Éden. No centro da abordagem da serpente, a Eva estava Ficou esquisito aqui, hein? No entanto, no centro da abordagem da serpente, a Eva estava este desafio. Deus tem o direito de governar sua vida, Satanás disse para Eva. Na verdade, você pode conduzir sua própria vida. Você não precisa se submeter à autoridade de nenhuma outra pessoa.
Sabe que essa questão da autoridade é uma questão muito forte. Porque, por exemplo, se os pais não mostram e não conseguem lidar com essa questão de autoridade com os filhos, quando chega lá na frente, os filhos não vão dar conta de poder respeitar as outras autoridades que existem. Então isso é muito sério, sabe? Agora, ser submissa não é ser escrava. Ser submissa não é não ter valor. Ser submissa não é ter voz dentro de casa, não ter respeito. Houve uma distorção desse termo, sabe? E aí o que acontece? Quando as mulheres olham para a palavra de Deus e tem esse ensinamento sobre a submissão, muitas vezes as mulheres se rebelam e falam: eu só não concordo com essa parte. Sabe assim? Não é que não concordo. Lembra que a gente já está falando dos drives, que a gente tem que mudar esse drive, muitas vezes converter, ressignificar por conta daquilo que a gente já ouviu. Não é uma submissão cativa, de escrava. É uma parceria. É uma auxiliadora, é uma ajudadora. E aí também, claro, eu olho para a realidade do homem, desse homem que também ouviu muitas mentiras, desse homem que também precisa ressignificar a sua identidade, para que quando ele perceber a autoridade dele e que ele ainda vai ser muito mais cobrado do que nós, pela hierarquia que Deus determinou, esse homem vai ter muito mais responsabilidade e senso de amor para com a sua mulher. Satanás convenceu Eva de que se ela se submetesse à direção de Deus, seria infeliz e perderia algo na vida. Daquele dia até hoje, Satanás fez um trabalho magistral em convencer as mulheres de que a submissão é um conceito estreito, negativo e confinante. Ele tomou uma verdade bela, sagrada e poderosa e a fez parecer feia, assustadora e indesejável. Satanás sabe que se pudesse ver a verdade a respeito da submissão bíblica, um dos princípios mais libertadores de toda a palavra de Deus, iríamos adotá-la com alegria. Olha só. Ele não pode se dar ao luxo de nos deixar escolher o caminho da submissão. Pois, quando fazemos, ele perde sua autoridade e se torna impotente em nossa vida e na vida daqueles que amam. Às vezes eu falo assim, né? Eu preciso me submeter, olha o termo, eu preciso me submeter a fazer algo. E essa submissão vai exigir de mim algumas escolhas. Se eu vou me submeter hoje a fazer uma dieta, eu preciso me organizar com relação aos alimentos que eu vou comer, aos nãos que eu vou falar. Então, assim, eu vou me rejeitar e me posicionar. Eu não vou me rebaixar. É muito diferente. Quando se trata de submissão, o conceito de uma esposa submeter-se à autoridade do marido é particularmente desagradável para muitas mulheres, incluindo cada vez mais até as que estão dentro da igreja. Em parte, acredito que isso se dará à falta de ensino bíblico e de compreensão do significado e do valor da verdadeira submissão. Aqui, novamente, as variações sobre as mentiras de Satanás, que são infinitas. Então, as mentiras sobre a submissão. A mulher é inferior ao homem. Isso é uma mentira que está gerando brigas terríveis. Terríveis, manifestos terríveis. Porque mulheres têm acreditado em algo que não é verdade. Aí entra numa briga tão grande, porque se sentem tão desvalorizadas e porque não se sentem amadas. E o tropê acontece.
Como cabeça de sua esposa, é permitido que o marido seja rigoroso ou ditatorial com ela. Gente, o marido precisa olhar. Eu sei. E muitas vezes, em muitas casas, em muitas realidades, o trabalho é de formiguinha mesmo. É de muito joelho no chão, é muita oração para que esse marido, ele se constranja ao seu verdadeiro papel. Que ele constranja ao seu coração a sua verdadeira identidade também. Porque se ele entende que ele tem uma responsabilidade de amar a sua esposa, assim como Cristo nos ama, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Então, maridos precisam ter a mentalidade de que eles morreriam pelas suas esposas. Então, é muito forte, mas é mais fácil que eu distorcer algo do que realmente ter uma autorresponsabilidade sobre algo. A mulher, mais uma, terceira, ó. A mulher não deve fornecer informações ou expressar opiniões a seu marido. Pronto. Isso não é submissão. Isso não tem a ver nada com a submissão. Deus criou a mulher para ser uma ajudante adequada. Isso significa que ele precisa... Gente, é tão lindo quando a gente pensa isso. Se Deus criou a mulher para ela ser uma ajudadora e uma ajudante adequada, Deus já sabia que o homem ia precisar dessa ajuda. Já sabia. Mais uma. O marido está sempre certo. O apóstolo Pedro aborda especialmente mulheres cujos maridos não acreditam na palavra. O marido pode não ser salvo ou pode ser desobediente a Deus em algumas áreas da vida. De acordo com 1 Pedro 3:1, o modo número 1 de influenciar o marido como esse não é por meio da súplica chorosa, lógica, irresistível ou lembretes persistentes, mas sim por meio do poder da submissão. Então, muitas vezes as mulheres elas entram em tantas batalhas dentro do seu próprio lar para negar essa submissão, que muitas vezes você ganha uma guerra aprendendo a ficar em silêncio. Aprendendo a ficar em silêncio. A verdade libertadora a respeito da submissão é que a minha perspectiva a respeito da submissão aumentou quando vim a entender algo sobre o propósito de Deus para a autoridade. O propósito de Deus para a autoridade. Deus pretendia que a autoridade fosse um meio de fornecer cobertura e proteção espiritual. Olha a diferença, gente. Então o mundo, a cultura hoje tem trazido para nós uma distorção. Quando você diz a seu filho, por exemplo, de 2 anos de idade, que ele não pode atravessar a rua movimentada em frente de casa sozinho, não está sendo tirânico ou cruel. Você sabe que existem carros cruéis naquela rua e está agindo com as melhores intenções para com o seu filho. Você está usando sua autoridade para protegê-lo. Quando nos colocamos sobre a cobertura espiritual das autoridades que Deus colocou em nossa vida, Deus nos protege. Então, muitas mulheres têm brigado e lutado contra, por exemplo, a autoridade dos seus maridos e acaba perdendo o próprio relacionamento com Deus. Acredito que o fracasso de muitas esposas em se colocar sobre a autoridade dos maridos é responsável pela proporção em que tantas mulheres são vulneráveis ao ataque de Satanás em suas mentes, desejos e emoções. Quando saímos debaixo da autoridade, seja uma grande questão, seja uma área aparentemente insignificante, nós nos tornamos presas frágeis para o inimigo. Isso não quer dizer que uma esposa se colocar sob autoridade, ela será automaticamente protegida de todo sofrimento ou abuso. Nem significa que o abuso é necessariamente o resultado de uma mulher sair debaixo de uma autoridade legítima.
De acordo com a Bíblia, é possível que uma mulher justa e submissa sofra perseguição, que pode vir na forma de um abuso. O livro de 1 Pedro dá uma visão prática sobre os propósitos de Deus no sofrimento e de como reagir quando somos chamados a sofrer por causa da justiça. A gente vai falar mais pra frente também a respeito das mentiras que a gente talvez possa estar acreditando sobre as circunstâncias e sobre as emoções. Então, é muito legal para que a gente não fique preso nisso. O que mais? Se você ou alguém que você conheça está em uma situação tão grave, peça a Deus que o direcione a uma fonte de conselhos devotos. O ideal é um dos... Porque assim, sabe? Às vezes eu fico pensando. Ela vai falar um pouco aqui sobre essa questão do relacionamento. E às vezes você não está num momento bom no seu casamento com o seu marido. Mas você talvez não consegue ver estratégias para melhorar e para, sabe, gerenciar isso de uma forma diferente. E é importante a gente, buscar algum curso. Eu falo que hoje a igreja tem vários cursos sobre educação de filhos, sobre essa questão do casamento, sobre o que a Bíblia fala sobre a mulher. Tem tantos grupos de mulheres que trazem palavras para a gente a respeito dessa verdade que Deus tem para nós. Então é importante a gente se envolver, porque isso vai abrindo a nossa mente. A gente consegue ver coisas, começa a visualizar coisas fora daquilo que a gente está habituado. A gente abre as caixinhas do nosso cérebro. E aí nós mesmos saímos da caixa e começamos a ver que há uma vida, e há uma vida de possibilidades diferente de que se eu estar dentro dessa caixa fechada. Provérbios 21 nos assegura que o coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Nossa vontade de nos colocarmos sobre a autoridade instituída por Deus é a maior prova de quanto é grande nossa fé em Deus. Poxa, quantas pessoas têm dificuldade de submeter aquilo que Deus tem, ao ensino daquilo que Deus tem? Quantas pessoas acabam lendo a palavra e conhecendo muito a palavra, mas escolhem partes para viver e outras partes não fazem sentido para elas, entende? Na vida prática, não funciona assim. A questão é, a verdade é que uma autoridade superior controla toda a autoridade humana. Em última análise, nenhum ser humano controla a nossa vida. A submissão nos coloca em posição de sermos abrigadas e protegidas por nosso Pai Celeste, o qual é sábio, amoroso e todo-poderoso e que controla o coração. Do rei. Gente, então, essa verdade é forte, porque se a gente for olhar aqui, em posição de sermos abrigadas, protegidas. Abrigo e proteção é uma necessidade da mulher. Ela precisa se sentir segura. Ela precisa se sentir abrigada. E quem dá isso diante da palavra é a autoridade de Deus Pai e depois vem a autoridade dos nossos maridos. A questão é, nós realmente acreditamos que Deus é maior que a autoridade humana? Acreditamos que Ele é o grande o bastante para mudar o coração de determinada autoridade, se necessário? O quanto você tem orado para que o seu marido se posicione de uma maneira diferente? É esse alerta que ela traz para nós. Quanto tempo você tem dedicado para colocar a vida do seu marido diante dessa autoridade que é maior que todas e qualquer autoridade? A verdade é que, como vimos em 1 Pedro 3:1-2, é que a submissão da esposa ao marido abre espaço para que Deus trabalhe no coração dele e o traga à obediência. A gente perde
o foco da hierarquia, porque a gente quer aqui, ó, sabe, brigar pelas nossas vontades muitas vezes, quer bater de frente. E se a gente começar a se posicionar diferente dentro da nossa casa, Deus vai ativar muitas coisas no coração do seu marido. O Espírito Santo vai começar a constranger o coração do seu marido. Em 1 Pedro 3,3 diz assim: o que vos torna bela deve ser o íntimo do coração, com um espírito gentil e tranquilo, que não parece e tem muito valor diante de Deus, pois no passado as santas mulheres que esperavam em Deus também se enfeitavam assim e estavam submissas ao marido. Era dessa forma que Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, Senhor dela, e sois filha, se fizerdes o bem sem nenhum temor. Na realidade, a submissão de uma esposa ao marido, independentemente da condição espiritual dele, torna-a livre do medo, porque ela se confiou a Deus, que tem o controle final de seu marido e da situação em que ela se encontra. Poxa, você entende? Gente, tudo é uma questão de posicionamento. Para eu ter um olhar diferente sobre o que está acontecendo, eu preciso me posicionar diferente. Por que eu tenho que posicionar diferente? Porque às vezes, se eu me posicionando de um outro ângulo, eu consigo ver coisas diferentes que desse ângulo eu não vejo. Tudo é uma questão de percepção também. Às vezes a gente está com tantas carências que a gente coloca tanta coisa em cima dos nossos maridos que na verdade não tem nem a ver com eles, tem a ver com nós mesmos. A verdadeira mulher não tem medo de se colocar em uma posição de submissão. Ela não precisa ter o domínio. Essa palavra domínio é muito forte também. Eu não sei você, mas eu já passei por isso há um bom tempo. Tem mulheres que têm a necessidade da dominância, do controle. E se você não está curada, se você não está num movimento de faxina diário, isso só cresce porque as demandas sempre são diferentes. E aí, para você dar conta de tudo, não vai dar. Entendeu? Ela não precisa ter o domínio. Não tem de controlar. Aí, ó. Seu medo se dissolve à luz da promessa da aliança de Deus, de ser o Deus dela e de viver dentro dela. A submissão é simplesmente uma demonstração de sua confiança no poder soberano do nosso Deus. A submissão é um reflexo de sua redenção. Essa mentira de que a submissão é algo que escraviza é uma mentira. Porque quando a gente entende que a submissão é um reflexo da redenção, a gente percebe a evolução dessa mulher, a maturidade dessa mulher. A gente percebe o coração dessa mulher, que ela entendeu, assim como disse em 1 Pedro 3:6. Então, é um tempo da gente olhar para a nossa família, é o tempo da gente olhar para a nossa casa. Mulher, você precisa dominar e estar no controle. E se você está nessa fase, é necessário sim voltar para essa casa interior. Voltar para dentro. Tem que voltar para dentro. Não tem como. Porque nada é sobre o outro, então não é nada sobre o seu marido. Quando você conseguir se posicionar diferente com você, com relação a Deus, você vai conseguir enxergar esse marido diferente também. Mais uma mentira. Se meu marido é passivo, tenho que tomar a iniciativa ou nada será feito. Ai, gente,
É tão tênue essa frase, essa mentira. Eu falo que quando eu converso com vocês aqui, eu fico ressoando muitas coisas já que eu já vivi, outras que eu tenho que ainda avançar. E ela traz para nós o seguinte, ó, quando perguntamos às mulheres em quais das mentiras contidas neste livro elas haviam acreditado, essa mentira ficou em terceiro lugar, ou seja, ela foi uma das mais fortes. Conheço poucos assuntos que sejam uma fonte maior de frustração para as mulheres do que os homens passivos. Mas uma vez, essa não é uma dificuldade nova. Como acontece em muitas questões, tudo volta ao Jardim do Éden. Em Gênesis 3:6 diz assim: Então, vendo a mulher que a árvore era boa dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Essa passagem evoca uma imagem perpetuadora em minha mente, diz a Nancy. O casal era junto no jardim. A serpente se aproxima dele, ignora o homem e começa a conversar com Eva, que é plenamente consistente de que Deus a coloca sobre a autoridade de seu marido e de que os dois estão sobre a autoridade de Deus. Note a estratégia de Satanás para subverter a estrutura de autoridade de Deus, indo diretamente até a mulher. Satanás inicia um diálogo fazendo-lhe uma pergunta. Foi assim que Deus disse: Não comeis de nenhuma árvore do jardim? Em Gênesis 3:1. Nesse ponto, observe o que a mulher não faz. Ela não reconhece a importância do marido que está parado ao seu lado. Não diz a serpente: gostaria de lhe apresentar o meu marido. Não vira para o marido e pergunta: querido, como você pensa que devemos responder? Aí a gente volta no diálogo de novo, entendeu? Tem diálogo dentro da sua casa? Nossa, como eu tenho percebido que a comunicação dentro dos lares está comprometida. E em uma das sessões que eu fiz com uma das meninas que estavam comigo no mês passado, finalizando a mentoria, uma das frases que elas usaram para mim foi o seguinte: nossa, como eu preciso melhorar a minha comunicação em casa. A nossa comunicação enquanto família em casa. Porque a comunicação, ela não é só falada, gente. A comunicação, ela é falada, ela é expressada pelo corpo, ela é através do comportamento, ela é através do olhar, ela é através da face. A comunicação, ela é muito além de só falar. E como tem sido isso na sua casa? Você tem olhado para isso com atenção? Porque a comunicação não é só quem fala e quem ouve. A comunicação precisa ter o rapport, que a gente chama. Entendeu? Que é um relacionamento, que é um entendimento, que é uma troca. Aí a comunicação começa a ficar mais efetiva, porque ela é uma troca. Agora, se eu olhar para mim enquanto mulher, que prepotente que sou e orgulhosa que sou, e achar que eu não preciso dialogar com esse meu parceiro, começa aí muitas tretas. Porque a gente vem de famílias diferentes, com experiências diferentes, registra traumas diferentes. Nós temos muita coisa diferente. Por isso que quando a gente senta e alinha aquilo que a gente quer viver, quer pensar, quer fazer. Poxa, vocês alinham sonhos e desejos do coração dentro da casa de vocês? Com seus maridos, por exemplo, se você é casado, se você não é.
com seus filhos, se você ainda não tem filho, com você mesmo. Você troca isso? Você tem essa realidade? Olha só. Satanás, ele faz a conversa toda com a Eva conversa a Eva conversa com a serpente como se Adão não estivesse lá, como se ele fosse indiferente. Seu marido tem sido indiferente em tantas coisas aí que você tem feito? E aí? Além disso, quando chega a hora de fazer uma escolha, Eva toma a decisão sozinha. Ela não consulta Adão sobre a questão, não pede sua opinião ou sua direção e simplesmente age. Tomou do seu fruto, comeu. E o que Adão está fazendo nesse tempo todo? Ele está fazendo o que diversas mulheres me disseram que seus maridos fazem a maior parte do tempo. Nada. Olha só. Ele não interfere, não se envolve, exceto para comer um pouco do fruto quando Eva lhe dá. De repente, temos a primeira inversão de papéis. Lembra que a mentira que a gente está falando agora tem a ver a passividade do marido? Deus criou o homem primeiro e deu-lhe a responsabilidade de liderar e alimentar aqueles sob seu cuidado. A mulher criada a partir do homem foi feita para ser uma receptora, para responder à iniciativa de seu marido. Até mesmo as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres expressam essa diferença fundamental. Mas quem está liderando e alimentando nesse relato, quando a gente viu para a história da Eva? Não o homem, mas a mulher. E quem está respondendo? Não a mulher, mas o homem. Algo aqui está errado nesse cenário. E desde então a mesma coisa vem acontecendo de forma errada com os filhos e as filhas desse primeiro casal. Essa inversão de papéis tornou-se o padrão para o modo de os homens e as mulheres decaídos se relacionarem entre si. Poxa, a Bíblia fala sobre a questão do papel, né? O homem tem o seu papel, a mulher tem o seu papel. Esse papel, ele não pode ser amassado pela função que você exerce. Porque função tem a ver com aquilo que você faz. E papel tem a ver com aquilo que você precisa, aquilo que você precisa deixar de legado. Porque papel tem a ver com legado. E função tem a ver com tarefas. Então, esses papéis, eles estão sendo invertidos. Desde aquele dia fatídico no Éden, o impulso natural da mulher tem sido de controlar o seu marido, dominá-lo e agir independentemente dele. Nossa tendência natural é tomar as rédeas, tomar a iniciativa nós mesmas, ironicamente, no momento, devido ao modo como Deus nos criou. Também ansiamos por ser respondedoras. Desejamos que os nossos homens ajam. Claro, claro. Porque, de fato, se muitos homens também se posicionassem de maneiras diferentes, as mulheres não tinham canalizado energia para outras coisas. Mas isso não pode ser uma desculpa para a gente, enquanto mulher, não viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para nós. Porque se Ele colocou isso, a gente precisa colocar isso na nossa mente, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E que Ele não colocaria esse papel de auxiliador idôneo para que a gente sofresse, mas sim para que a gente se rendesse. Como aconteceu com Adão e Eva no jardim, nosso instinto é de culpar as outras partes por esse problema. Como mulheres, somos rápidas em culpar os homens por serem passivos e em insistir que se eles não fossem tão inativos, se eles simplesmente fizessem algo, não resolveríamos
as coisas sozinhas. Ao longo dos anos, muitas mulheres insistiram comigo que a passividade de seus maridos as forçou a assumir o controle. Poxa. E aí tem algumas falas, eu não sei se isso faz sentido para você. Meu marido não trabalha. Se eu não fosse atrás de um emprego, iríamos morrer de fome. Se eu deixasse meu marido assumir o assunto financeiro, ele nos levaria à falência. Ele simplesmente não se envolve na vida das crianças. Se eu não as disciplinasse e as fizesse agir corretamente, elas estariam fora de controle. É tanta coisa pra gente alinhar, né? É tanta coisa pra gente alinhar. Mas é tão possível. É tão possível. Porque a partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente começa a fazer um movimento favorável a ela. A gente começa a fazer um movimento favorável a ela. Por ser um pouco cativa, sei que é de se frustrar com a aparente passividade de alguns homens. Eu também sou extremamente ativa. E eu percebi há anos atrás, quando o Espírito Santo me constrangeu para olhar mais para minha casa, para minha realidade enquanto lar, enquanto família, e assumir um papel que de fato Deus já tinha determinado sobre mim por ser mulher. Não foi fácil e não é fácil. Mas hoje eu colho frutos de uma escolha e de um posicionamento que eu tomei lá atrás. Porque hoje eu colho frutos de um marido que também mudou. Porque ele precisou se despertar por conta de um posicionamento meu. Entende? Então tudo isso acaba virando o quê? Um ciclo constante de buscar algo novo para uma nova realidade. Próximo. Ops. Então, olhe para isso. Se tem esses pensamentos para a gente poder estar refletindo, para a gente poder estar crescendo, para a gente poder estar mudando de fato essa nossa realidade, sabe? A gente precisa olhar para isso tudo com carinho. Cadê? Sara é citada na Bíblia como exemplo de uma mulher que reverenciava seu marido e lhe obedecia. No entanto, em pelo menos uma ocasião, quando Deus não agiu tão rapidamente quanto Sara queria, ela caiu na armadilha de tentar resolver as coisas por si mesma. 10 anos antes, Deus havia prometido ao seu marido, Abraão, que ele teria muitos descendentes e que eles se tornariam uma grande nação. Agora, ela já estava com 76 anos e ainda sem filhos. Impaciente com a espera, decidiu que alguém tinha de fazer algo. Então, pressionou seu marido a agir. Gênesis 16, 1, 2. Tendo uma serva egípcia, que se chamava Agar, disse Sarai a Abraão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Una-se a minha serva. Pode ser que ela venha a ter filhos por meio dela. E Abraão deu ouvidos à palavra de Sarai. Sara reconheceu a uma prática comum naqueles tempos, pela qual uma mulher estéril poderia ter um filho por meio de uma de suas criadas. No início, o plano de Sara pareceu funcionar esplendidamente. Agar bem depressa concedeu um filho, mas não demorou muito para o caldo azedar. O relacionamento entre a esposa sem filhos e a criada grávida tornou-se insuportável, levando Sara a voltar-se para Abraão e lhe dizer: seja sobre ti a afronta que me é dirigida. 13 anos depois, quando Sara tinha 90 anos, Deus interveio de maneira sobrenatural para dar a Abraão, a sua esposa, um filho próprio, Isaque. Deveria trazer grande bênção para o casal, de idoso e para todas as gerações futuras ainda por nascer.
Mas Ismael, gente, olha isso. Mas Ismael, o filho nascido de uma união de Abraão e Agar, tornou-se uma fonte permanente de conflitos e dor. Quantas vezes Sara deve ter olhado para trás com arrependimento e dito para si mesma: por que não pude esperar no Senhor? Às vezes a gente toma algumas decisões precipitadas por não saber da verdade. Mas a Bíblia é repleta de promessas sobre a minha vida e sobre a sua vida. É claro que nós não temos que ficar paradas, mas nós precisamos nos posicionar de maneira diferente. Nós não devemos mesmo ficar paradas esperando que as coisas aconteçam simplesmente pelo mover do vento. Mas eu confesso para vocês que um posicionamento pode fazer com que esse vento se mova. Um posicionamento pode sim fazer com que esse vento se mova e comece a construir novas realidades mesmo, sabe? Mais uma mentira para a gente poder finalizar esse capítulo, que vai falar o seguinte: às vezes o divórcio é uma opção melhor do que continuar com um casamento ruim. Isso é muito nojento se a gente pensar, sabe? Porque as pessoas hoje já têm casado pensando que se não dá certo, separa. Que isso? O fato é que o casamento é difícil. E bons casamentos são ainda mais difíceis. Todo casal é incompatível. Se não for por alguma outra razão, ao menos pelo fato de que homens e mulheres são muito diferentes, para não falar que todo casamento envolve duas pessoas que são naturalmente egoístas. Porque o ser humano ele tem uma raiz egoísta. Entendeu? O único lugar onde as pessoas se casam e vivem felizes para sempre é nos contos de fadas. Nunca desde Gênesis houve um casamento que pudesse ser considerado fácil ou indolor. Há lutas no casamento, porque são duas pessoas. Tem como? Não tem como. Por isso que o nosso olhar e a nossa mentalidade precisa estarem firmes nas verdades de Cristo para nós, para os nossos maridos, para a nossa casa, para o nosso papel, para os nossos filhos. E aí, conforme a gente for se posicionando, a gente consegue ver graça em tudo isso. Senão fica muito pesado. O engano não costuma começar com mentiras completas. A maioria delas seriam rapidamente rejeitadas. Ele começa como verdades parciais, misturados com mentiras parciais. Começa sutilmente com pensamentos que parecem verdadeiros e emoções que sentimos que são verdadeiras. Então, seu novíssimo marido esquece o aniversário de 2 anos do dia em que vocês se conheceram. Ou ele chega com 1 hora de atraso para o encontro e esquece de ligar avisando. Combina que vocês dois irão trabalhar no departamento da igreja sem falar nada com você antes. Diz aos pais dele que você estará lá no Natal quando você estava querendo passar o Natal com os seus pais. Ou qualquer um de milhares de outros delitos que ocorrem. Já aconteceu com vocês isso? Para cultivar a ofensa, em vez de escolher o perdão e se livrar dela, basta tornar-se vulnerável à mentira, que fica cada vez maior e mais forte com o passar do tempo. Ele é sempre imprudente, ele não se importa de ter me machucado, é impossível conviver com ele, ele nunca vai ser diferente. Isso tudo é uma mentira. Isso tudo são frases que rotulam. Não há como este casamento dar certo. Eu seria mais feliz se estivesse casada com outra pessoa. Quantas vezes a gente percebe que acontece um divórcio e aquela mulher que provavelmente saiu ferida daquele relacionamento começa a se relacionar com outra pessoa, ou a mulher ou o homem, e ela encontra as mesmas barreiras, sabe? Então, por isso que a gente precisa olhar para nós, porque às vezes é como a gente tem lidado com alguns desafios.
Ó. E aqui a Nancy vai trazer pra gente essa questão de feridas mesmo, sabe? Mas a única maneira de quebrar o ciclo e se liberar é rejeitar as mentiras que tomaram conta da sua mente e das emoções, combater essas mentiras com a verdade, como Deus revelou com a palavra. A verdade é: não há casamento que Deus não possa curar, não há pessoa que Deus não possa mudar. O principal objetivo do casamento não é ser feliz, mas glorificar a Deus e refletir o seu amor redentor e de aliança. Deus usa os defeitos de cada cônjuge em um casamento para conformar o outro à imagem de Cristo, para poder moldar mesmo esse outro. As fraquezas de seu cônjuge podem tornar ferramenta nas mãos de Deus para transformá-la na mulher que Ele planejou para a sua vida, para a sua realidade. O verdadeiro amor, o amor de Deus, é incondicional e nunca falha. O casamento é uma aliança. Deus é um Deus que mantém alianças. Nossa, gente, aliança é algo tão sério. Aliança não é só isso aqui, ó. Aliança é espiritual. A aliança é espiritual. Ele manteve suas promessas para com a nação de Israel, mesmo quando era espiritualmente adúltera e procurava outros amantes. Vai falar isso em Jeremias, em Ezequiel e em Oséias. O Senhor Jesus cumpre as promessas feitas à sua noiva, à sua igreja, mesmo quando somos infiéis a Ele, porque Ele é fiel e Ele não muda isso. Ele não muda em cumprir suas promessas. Nunca é certo que quebremos a aliança do casamento que foi concedido para ser um retrato da relação redentora entre Deus e seu povo. Então, assim, como que tem sido esse olhar da aliança para vocês? Porque a gente não resolve problemas adquirindo coisas. A gente resolve problemas vendo soluções para isso, novas estratégias para cada realidade. E é pontual. Deus nunca vai abandoná-la, independente do que você tiver de tolerar. Ele estará lá para ajudá-la a passar por aquilo. Às vezes a gente se sente tão sozinha que a gente não fala que assim, né? No íntimo de nós mesmos. Eu não vou dar conta de viver isso não. Tá muito difícil. Vou sair do barco, deixa esse barco aí. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos sem estratégias. Muitas vezes a gente não consegue nem olhar mais um remo ou um remo maior que tá ali. Ou sei lá, um remo elétrico. Que você só segura e ele fica mexendo pro barco andar. Entendeu? As recompensas da fidelidade nessa vida podem não ser plenamente experimentadas antes da eternidade, mas a fidelidade será recompensada. E a espera valerá a pena. Tantas coisas que a gente precisa entender que não tem a ver com esse mundo, mas tem a ver com a eternidade. Porque se eu for pensar em fazer coisas só para satisfazer desejos carnais, a gente vai esbarrar sempre em vazios no nosso coração. O perdão é a única maneira de receber o melhor de Deus. Então, olhar para os nossos relacionamentos, olhar para essa questão do casamento com carinho, é a gente entender que aquela palavra de perdoar 70 vezes 7 num dia, ela é para o casamento. É um perdoar sem ficar tirando extrato, sem ficar jogando na cara do outro. É chegar e falar assim, onde podemos caminhar junto. Vamos para esse caminho aqui, esse caminho tem dois, tá indo um para cada lado, muitas vezes dentro da própria casa. Os destinos estão opostos. E casamentos com destinos opostos, com objetivos opostos, não se encontram. Não se encontram. Entendeu? Então, Satanás fez do casamento uma confusão e uma zombaria nesse mundo. Suas mentiras resultaram em inúmeras vidas e lares destruídos. Somente a verdade tem o poder de redimir, restaurar e renovar esse matrimônio. Então, é uma entrega do seu coração,
É uma entrega de querer caminhar junto com esse marido, com esse companheiro. Às vezes Deus ainda vai trazer para você um companheiro, se você não tem. Poxa, a gente não sabe o que o Senhor espera. A gente não sabe o que o Senhor tem para nós. Mas a gente precisa acreditar e confiar em... E de novo eu vou falar que o Senhor tem a vontade boa, perfeita e agradável. Agora, só não fique parada, não. Não fique paradinha, não, esperando que as coisas mudem de uma hora para outra. Porque você precisa se posicionar. Um posicionamento diferente vai gerar ações espirituais diferentes. Uma unção é derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, dependendo dos seus posicionamentos. Então comece a converter os seus pensamentos às verdades que Deus tem para a sua relação, para a relação com o seu marido, para o casamento. E não as mentiras que muitas vezes nós ouvimos de amigas. E não em mentiras muitas vezes que a gente ouve em rodas e grupos sociais. Se você tem dúvida, busque a verdade, porque a verdade ela não vem seguida de dúvidas. A verdade ela vem seguida de paz, e é uma paz que excede todo o entendimento. E essa verdade só é uma. A verdade a gente resume em uma palavra: Jesus, porque é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso exemplo, é o propósito da redenção. E a gente precisa cada dia buscar conhecer mais, buscar abrir a nossa mente para essa verdade. E hoje sim, tem muitas estratégias de autoconhecimento, estratégias de saúde emocional, estratégicas práticas, mentorias. Por que eu falo isso? Porque eu tenho visto resultados. Para que a gente alinhe muita coisa para você viver o melhor a cada dia. Fechou, gente? Simbora curtir o nosso domingo, simbora curtir o nosso dia gostosinho e pensar o que tem escravizado a nossa vida, o que tem nos deixado escravas, cativas, aprisionadas. O que a nossa mente tem pensado que não tem nos deixado avançar. E vamos trazer isso, esses pensamentos, e simbora resolver tudo isso aí dentro, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe e até amanhã. A partir de amanhã, as nossas lives não vão ficar gravadas, tá bom? Então, convida quem puder aí, quem você quer que esteja com a gente nesse movimento. Nós já passamos da metade das mentiras do livro. Então, a gente vai aí, acho que mais uma semaninha, juntas, acompanhando aí todo esse movimento de buscar a verdade que nos liberta, tá bom? Beijo, meninas. Um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau.